Aqui é a professora Amanda e eu venho explicar a aula 7, que é a aula de hoje, dia 26/8. Nós temos os modal verbs. Modal verbs são os verbos modais em inglês. Aqui nós temos o verbo can e a forma negativa dele é can't, ou então cannot. Cannot, ou os dois juntos, cannot. Para que nós usamos o verbo can? Para habilidade, possibilidade, capacidade. A tradução do can significa posso. Por exemplo, I can read the text. Eu posso ler o texto. You can read the text. You, você. You can read the text. Você pode. Você tem a capacidade de ler o texto. O could. Could é o passado do can também. Mas também com o verbo modal, o could, couldn't, o could not. Aqui esse N e o apóstrofe e o T é o not contraído. Junto as duas fica couldn't. É o pedido de permissão para a sugestão, pedido e habilidade no passado. Por exemplo, I could sing. Eu podia cantar. I could sing when I was child. Quando eu era criança. I could. Eu pude. E eu também posso falar como poderia. Verbo may. May e may not para negação. Pode ser usado também para um pedido de permissão formal, com mais educação, ou a possibilidade futura. Pode significar pode ou poderia. Mas adiante eu vou mostrar para vocês os exemplos. Might ou might not para possibilidade presente e futura. Também significa pode, poderia, tá, gente? Must. Must é uma obrigação. O must tem o significado de deve. You must pay your debt. Então, quer dizer, você deve pagar suas contas. You must. Você deve. You must do your homework. Você deve fazer a sua lição de casa. Ou então temos o should. Should já é um dever, só que é um dever como um conselho. You should do your homework. Você deveria fazer o seu trabalho, sua tarefa. You should pay your debts. Você deveria pagar suas contas. Note o uso dos seguintes verbos modais nas frases. Então, eu vou pedir para vocês traduzirem essas frases aqui. E, traduzindo, vocês vão ver qual é o significado de cada verbo modal aqui. Por exemplo, nessa primeira está escrito aqui. I can play piano. Significa eu posso tocar o piano. Vamos voltar lá no quadro? Olha, esse can aqui do posso tocar piano, I can play piano, tem o significado de habilidade. Quer dizer que a pessoa tem a habilidade de tocar o piano. A próxima, negação. I cannot play the piano. Quer dizer, cannot já é negação. Eu não posso tocar piano. Olha uma pergunta. É a mesma pergunta do que eu estou afirmando. Can you play the piano? Você pode tocar o piano? Então, estou perguntando se você tem essa habilidade de tocar o piano. Olha aqui com o verbo modal could. I could play the piano years ago. Quer dizer, eu podia tocar piano alguns anos atrás. Então, você vai colocar a tradução aqui, tá? Eu poderia. I could not play the piano. Eu não poderia tocar piano. Could not. Aí a pergunta. Could you play the piano? Você poderia tocar piano? Olha aqui. Aqui já não é mais
uma habilidade que eu tinha no passado, que tem o quê? Um sentido de que você poderia, eu estou fazendo um pedido, esse could aqui tem o sentido de pedido. Estou pedindo, você poderia tocar o piano? Então, note que os verbos modais eles vão mudando o seu sentido conforme a frase que eles são colocados. E também notem que as frases em interrogação, na interrogativa, quando são frases que estão formulando perguntas, o verbo modal ele vai começar a frase. Você coloca no começo. Então, ó, aqui, ó, must not, ou mustn't, para obrigação. Everybody must come early. Então, tá escrito, todo mundo deve vir cedo. Então, por exemplo, você está organizando uma festa surpresa, uma surprise. Surprise party, né? Uma festa surpresa. Então, você vai falar lá para todo mundo tem que chegar cedo. Então, é um dever, é uma obrigação todo mundo chegar cedo. Então, everybody must come early. Uma dedução. O must também faz ideia de dedução. You are pale. You must be sick. Quer dizer, você tá pálido. You must be sick. Quer dizer, você parece... Olha aí, já é uma dedução. Esse must já tem outro sentido. Não é mais aquele sentido de dever, mas aquele sentido de dedução. Quer dizer, você deve estar doente. Must também é para proibição. Quando eu falo must not ou mustn't, quer dizer que está proibido. Ó. You mustn't smoke here. You mustn't smoke here. Você não deve fumar aqui. E o conselho, you must see that play. Você deveria ver aquele jogo. Temos o may e o may not. O may também é poder e para permissão e possibilidade, só que o may eu uso em situações que são mais formais, eu quero falar de uma forma mais educada, em vez de eu falar can, eu posso falar may. Permissão, may I come in? Eu posso entrar? Não é uma forma educada você dizer, posso entrar? Se você estivesse na nossa aula, na sala de aula, eu ensinaria vocês a falar dessa forma. Teacher, may I come in? Posso entrar, né? Teacher, may I come to bathroom? Eu poderia ir ao banheiro? É uma forma mais educada de fazer um pedido. Nós também temos a possibilidade it rain tonight. Poderá chover, tem a possibilidade de chover esta noite. O might é uma permissão também mais formal, might I come in? A permissão aqui é a mesma coisa, o mesmo significado de meio caminho, mas é uma forma também bem mais formal de falar. Might rain tonight, quer dizer, uma possibilidade remota. Se o may é uma possibilidade, sim, pode chover, eu olho para o céu assim, e já tá trovejando, já tá dando aqueles pinguinhos, então eu vou falar it may rain tonight, pode chover. Agora se eu falar it may rain tonight, it might rain tonight, então como se eu falar assim, eu acho que vai chover, né? Eu não tô vendo nenhuma nuvem, mas eu acho que vai chover, por exemplo. É por aí. Temos should not ou shouldn't, que é conselho. Quem nunca ouviu aquela música, né? Should I stay or should I go? Eu acho que tem até no nossa aula Paraná essa música aí. O should é um conselho, é um dever. Quando a pessoa está em dúvida, ela fala should I stay? Eu deveria ficar or should I go? Eu deveria ir, né? You should visit your grandmother. Olha lá, você deveria visitar a sua avó. Agora não, né? Agora tem um negócio do corona aí, a gente não pode ficar muito visitando gente idosa. Mas aqui na frase está falando, you should, você deveria. Dever também, ó. You should do your homework. Como eu falei lá, you should do your homework, você deveria fazer o seu dever de casa.
Então, aqui nessa primeiro exercício, é só para vocês verem que, dependendo da frase, esses verbos modais eles vão mudando o significado, o sentido. Como vocês veem aqui nesse quadro, vocês vão traduzindo as frases. É isso que eu quero agora nesse exercício. Bom, vamos então para o exercício 1. Complete the sentence using right form given words. Então, você deve completar as frases usando a forma certa das palavras que são dadas aqui. Smoke significa fumar. Make, fazer. Spend, gastar. Então, você vai ver em qual dessas frases cada uma dessas palavras vão, ok? Lembrando que cada uma delas tem uma modal verb, um verbo modal. Ó, essa primeira tem should, a próxima tem can't e a outra tem must. Então vocês vão ver aqui qual das, usando o dicionário, né? Se você souber também, já lendo, né? Por exemplo, it's her birthday. You should her cake. Então você deveria, não sei o que, um bolo para ela. Cada dessas palavras aqui que vai. Então tá muito fácil. 2. Turn in the question below, follow the example. Então você vai ver as frases, as perguntas que estão aqui e seguir o exemplo. Olha, está escrito aqui no exemplo. Why don't you go to the party? Por que você não vai para a festa? A resposta: You should go to the party. Você deveria ir para a festa. Então, esse should é uma possibilidade. Você deveria ir para a festa. Aí tem a pergunta: Why don't we help each other? Por que nós não nos ajudamos uns aos outros? Aí você vai colocar nós. Como que é nós em inglês? Ó, é we. Você vai colocar aqui na resposta. We. O que nós deveríamos fazer? Por que nós não nos ajudamos uns aos outros? Então, você vai colocar nós deveríamos, ou então poderíamos. Como que eu falo isso em inglês? Verbo modal. Olha lá em cima. Vamos olhar. Lá em cima, no quadro dos verbos modais. Como que é isso? Nós deveríamos. Deveria. Como que é deveria? Should. Ó, deveria. Should. Você vai colocar o i. Então, na resposta, we should. O resto da frase é só copiar. We should help each other. O que eu escrevi aqui? Nós deveríamos ajudar uns aos outros. Ok? Vou apagar aqui. Vou encerrar o meu. Então, why don't we go to cinema tonight? Por que nós não vamos para o cinema esta noite? Então você vai falar, nós poderíamos ir ao cinema? Como que eu falo poderíamos? Olha lá, nos verbos modais quadro, lá em cima, e é só colocar we, o verbo aqui no meio, o verbo na resposta, né? O verbo modal, e o resto é só tirar o ponto de final, o ponto de interrogação final. Why don't you look for a doctor? Porque você não procura um doutor? Tá? Aí como você vai responder? Ó, tem que colocar o you, pega lá o verbo modal e pode completar essa frase e termina ela copiando, né, o restante da frase em um ponto de interrogação. Ok? Na terceira, você vai olhar para as figuras e completar com o can ou can't. Que é o can é poder e o can't é não poder. Então tem um carinha lá, no primeiro ele está he is dancing. Ele está dançando. Então ele pode dançar, né? Então você vai colocar o que
né? Que A corresponde a 1. Aqui. He can, porque ele pode, né? He can dance very well. Ele pode dançar muito bem, porque ele está dançando. No 2, que é a B, chess, que significa xadrez. Ele pode ou não pode jogar xadrez? Então você vai colocar se can ou can't. Aqui, vamos prosseguir sobre as afirmações do carinha. Na C, tá falando aqui the window. Olha só, ele está sentado, parece que num banco de bus, num ônibus, e tá assim, parece que ele tá meio avexado, tá meio preocupado assim, tá saindo um suorzinho da cabecinha dele. Eu acho que ele não pode abrir a window, que é a janela. Eu acho que ele tá perguntando para alguém. Vamos ver como que tá lá a frase. Lembra como que a gente faz pergunta em inglês? A gente coloca o verbo modal no começo. Então, se é can ou can't, você vai falar can. É, que eu vou colocar aqui. Abrir, né? Open the window. Aí vai falar do teacher, our teacher, que é a professora dele. O que a professora dele está fazendo? Está desenhando, né? Será que ela pode ou não pode desenhar bem? Olha aqui, tem um cara fumando, e o outro fala assim, ó, não, can ou can't? Can é poder, can't é não poder. Então você tem que colocar lá, completar a frase. Olha lá, tem um carinha com um foninho no ouvido. Vamos ver o que tá falando lá na frase. Ó, the boy, the old man. Então parece que o cara, assim, o carinha, o senhorzinho tá falando com o menino e o menino tá com os ouvidos tapados, ouvindo com fone. Será que ele can ou can't ouvir o homem? Can é poder, can't é não pode. Você vai completar a frase. Super fácil, né, gente? Essas são as atividades da aula 7. E amanhã virei com as atividades, explicação das atividades da aula 8. Bye bye. See you.